agora vamos continuar com a parte 2 do nosso vídeo, certo? Temos aqui as brancas, a gente tem um pouco de material a menos, né? 2 peões a menos, sendo que temos um rei mais ativo, temos uma dama melhor posicionada, certo? E aqui a gente tem que achar qual é o lance para as brancas, certo? No momento a gente está em xeque, né? Então não temos muitas opções. A gente só tem, digamos, 3 casas possíveis: G6, H5 e H4, certo? Se a gente vir para H5 ou o H4, a gente perde uma oportunidade de ameaçar mate, porque se a gente vier aqui para G6, a gente está ameaçando o dama G7 checkmate, né? Então, e essa é uma ameaça que é imparável se você parar para pensar, né? Até dá para jogar torre C7, né? E o que a gente joga contra torre C7? A gente pode jogar torre A8, né? E aí a torre vai ter que voltar para defender, e aí a gente dá mate. E se, de vez de torre C7, a gente jogar, eles jogarem torre C7, quer dizer, dama C7, a gente dessa vez não joga torre A8, a gente primeiro toma, e depois que torre toma, aí a gente joga torre A8. E novamente vai ser mate, né? A torre vai ter que voltar e vai ser mate direto. Então ele fica um pouco mais complexo, mas é só a gente seguir calculando, certo? Às vezes a gente tem muita preguiça de calcular essas variantes. Então, torre G... e depois de G6, não tem como eles darem nenhum cheque na gente, né? Não tem como continuar jogando sem ser com isso, né? Então, torre G6, ele jogou com dama C7, a gente captura. E depois, torre A8 é mate, depois de torre toma C8. Então, continuando, nós temos novamente uma posição que o rei branco está um pouco inseguro, né? O material, as pretas estão até com uma vantagem material. E aí a gente vai novamente analisar do mesmo jeito, né? Primeiro cheques, capturas e ameaças. E aqui a gente tem dois cheques possíveis, 3 cheques na verdade, que é o bispo D4 cheque, dama D4 cheque e dama toma E1 cheque, né? Se essa dama não tivesse aqui, tivesse, por exemplo, onde ela estava antes, não, até dava também. Aqui é porque ela está sendo ameaçada pelo bispo, né? Mas se ela tivesse, por exemplo, em F4, né? Ou digamos em A4, né? Dama toma torre seria mate, né? Sendo que a dama protege a torre, então a gente não pode tomar. Se dama D4 cheque, opa. Se dama D4 cheque, dama toma, bispo toma com cheque, o rei vem para H1 e não parece ser grande coisa isso, né? A gente não ganhou nenhum material com isso. Então o outro cheque que resta é bispo D4 cheque. E depois de rei H1, quais os cheques possíveis que a gente tem nessa posição? A gente tem novamente o dama toma E1, que a dama continua aqui, então ela pode tomar do mesmo jeito. E a gente vai ter... Ops. A gente vai ter o torre F1 cheque também, que vai terminar em mate, na verdade, né? Porque depois que torre toma, dama toma. E aí é mate na hora, né? Então provavelmente depois de bispo D4, a melhor seria tomar com a dama e entregar mesmo o material. Mas se bem que depois que a dama toma o bispo, a gente tem agora o dama toma torre, né? Então realmente, bispo toma é a resposta certa. Só que aqui, ó, a gente não vai recapturar essa dama, a gente vai tomar a torre. Ah não, foi com cheque. É com cheque, a gente pode só tomar a dama. Importante ver se você não estava errando o cheque também, né? Já, na primeira vez que acontece isso, não. Enfim, e pro próximo exercício, é que esse exercício é interessante porque ele é direto da abertura, né? Então a gente pode ver um jeito de alguma coisa que você possa acabar reproduzindo nas suas aberturas também, né? E a gente tem praticamente material igual, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então a gente tem 8, né? Contei errado. As brancas têm basicamente um peão a mais, né?
E o resto do material é igual, né? Tirando que a gente tem um par de bispo e a gente tem um par de cavalos, né? Mas enfim. Aqui as brancas jogam, né? O bispo está sob ataque. Sob ataque. E aí cabe a nós achar a melhor resposta, né? Então aqui a gente não tem cheques possíveis, né? Vamos novamente fazer, não tem cheques possíveis. E com as capturas possíveis que a gente tem? Aí uma coisa que chama muita atenção é o bispo toma G7, né? E essa torre não tem para onde ir, a gente vai conseguir tomar a torre. Mas depois que a gente toma, as pretas têm alguma jogada ativa. Aí as pretas, o que eu vejo é que as pretas podem ter um dama G5 atacando o bispo, atacando também G2, né? Só que aqui depois que bispo toma e dama toma, ameaçando também tomar a nossa torre, nesse caso a gente tem defesa, porque a gente tem dama F3 e e o cavalo protege a dama protege a torre e a torre protege o cavalo. Perfeito, né? Então acho que a gente vai conseguir ganhar a torre de graça. Vamos lá. Bispo toma G7. Eu com dama G5. A gente toma sem medo. E depois de dama toma G2 a gente tem dama G3. Quer dizer, dama F3, né? Olha aí, muito interessante, né, esse exercício. Indo pro próximo, novamente as pretas jogam. Tá ficando já um pouco mais complicado, né? Aí aqui é um tema tático bem interessante, mas vamos seguir o nosso protocolo para a gente poder sistematizar esse pensamento, certo? Algumas pretas, né? Então vamos ver os cheques possíveis. Tem dama D2 cheque, a torre simplesmente toma, e tem cavalo D3 cheque. Ah, mas o cavalo simplesmente toma o cavalo, né? Sim, mas perceba que essa dama ela tá no ar, ela não tem nenhuma peça defendendo. E a nossa dama tá de olho nela. Então no momento que a gente tira o cavalo com cheque, ele vai poder só capturar o cavalo e aí a gente ganha o material, a dama, né, de graça. De graça não, custou um pocotó, né? Então, é basicamente isso, né? O nome desse tema tático é cheque descoberto, né? Que quando a gente descobre um cheque com o cavalo, a gente consegue atacar uma peça, né? Então, vamos lá, né? Cavalo D3 cheque e dama toma dama. Completamos. Indo pro próximo. Novamente jogam as brancas. Nós temos as pretas ameaçando um belíssimo mate aqui, né? Ameaçando esse peão também. A ameaça aqui como é que se diz? É dama toma H2, rei F1, bispo D3 cheque, e depois que bloqueia com a torre, aí tem dama H1 checkmate, né? Esse seria o processo aqui dessa ameaça. Então, nesses casos em que a gente está em clara ameaça de mate, as brancas têm que jogar de maneira mais ativa possível. Seja ou defendendo o mate com ameaças, com cheques, ou simplesmente defendendo a casa, né? E aqui a gente não tem cheques possíveis, não vejo nenhum cheque. A gente tem peças que a gente simplesmente sabe que a gente não pode mexer, tipo assim, esse bispo não dá pra mexer, que a gente vai arrumar, essa dama não seria uma boa. Mas aqui eu vejo um tema também de ataque descoberto, né? De uma ameaça, né? A gente não vejo capturas também possíveis aqui que ajudem a posição, ou que não levem mate, né? Tomar esse peão aqui não faz diferença. O mate vem do mesmo jeito, então o próximo passo é ameaças mesmo. E aqui eu vejo esse bispo encarando a dama, né? E se eu conseguir tirar esse cavalo de maneira em que eu consiga defender o mate e atacar a dama ao mesmo tempo, né? Que seria defender esse peão, né? Então a gente tem duas opções, que é cavalo F3 e cavalo F1, né? Se cavalo F1, ainda tem essa tomada aqui de dama e a gente perde a torre, né? Então acho que não é uma boa. Então é melhor defender com cavalo F3. E se você parar para calcular, você vai perceber que essa dama não tem casas para ir, ela vai estar presa, né? É outro tema importante que é o tema da dama presa, que a dama fica sem casas e simplesmente vai ter que entregar, né? Então, cavalo F3 e a dama não tinha para onde ir. Enfim, nessa posição é outro exercício de tática envolvendo finais, né? Normalmente uma corrida
entre reis e peões, né? A gente tem um peão passado, né, como pretas de A aqui, que precisa de 1, 2, 3, 4, 5 lances para promover, né? E ele tem esses dois peões conectados aqui, e ele está ameaçando tomar aqui em F6, né? Se a gente ignorar essa ameaça e tentar avançar nosso peão, é bem simples calcular, é bem direto, ó. Se a gente jogar A5, ele toma, a gente avança, ele avança, a gente avança, e ele promove até com cheque, né? A gente está longe de fazer a dama. Então, por isso, a gente tem duas opções, que é tomar, e a outra é jogar com F5, né? Se a gente tomar, ele vai ter duas opções. Tomar com o peão ou tomar de rei, né? Vamos analisar duas opções. Se tomar de peão, a gente jogar 5, ele vai ter que vir atrás desse peão para tomar, para poder avançar o peão dele, né? Ele não tem como alcançar o nosso. Então, A5, rei E5, A4, rei F6, A3, rei toma G6, A2, rei F7 e a gente promove a dama, né? Tranquilamente. E o peão dele ainda está aqui em G5, então a gente vai conseguir tomar tranquilo. Então, ele não pode capturar de peão. Vamos ver se ele capturando de rei, né? Se ele capturar de rei, parece uma jogada melhor para as brancas. Tomou de rei, A5, rei toma, G6, A4, aí ele vai começar a avançar. H5, A3, H6, A2, H7 e a gente promove, impedindo que ele promova aqui em H8. Né? Parece um dos exercícios que a gente resolveu no vídeo passado. Né? Então, tomando aqui, ele não tem escolha, né? Basicamente. Tomando de rei e tomando de peão, a gente vai conseguir promover primeiro e impedir a promoção dele. Então, por isso que a resposta certa é F toma G5. E aí a gente avança, 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 avança e avança. Promove um com dama. Jogam as pretas, novamente. A gente, nesse caso aqui, está em xeque. E aqui a gente tem duas maneiras de parar esse cheque, né? A gente pode jogar rei, toma E6, ou peão, toma E6, né? Outro de finais. Aqui as pretas têm uma vantagem importante, antes até da gente decidir isso, que é a possibilidade de criar um peão passado, né? A gente tem esses dois peões, no momento que a gente avança um e ele toma, o outro fica passado. E se a gente avançar e ele não quiser tomar, a gente mesmo toma e cria o peão passado do mesmo jeito. Então, por isso... E aqui as brancas têm as pretas têm a opção de... Ah, não. Confundi. A gente é as presas, né? Aqui, então, a gente só tem um jeito de tomar essa torre, que é com o peão, né? Obviamente. E aqui a gente simplesmente mantém o nosso plano, que eu expliquei, de criar um peão passado. Não tem mais o que fazer. Eu acabei complicando mais do que precisava, né? E aqui jogam as pretas, né? A gente tem um material a menos, digamos assim, porque eles têm duas torres e o bispo pela dama. E aqui é a nossa hora de checar os cheques possíveis. Aqui nesse caso, basicamente ele está nos pedindo para a gente dar um jeito de capturar uma das torres, né? Ou até o bispo, né? Mas preferencialmente uma das torres, porque senão a gente vai ficar com material a menos. Né? E essas duas torres elas vencem da dama. Ainda mais com esse bispo ajudando, né? E esse rei nu. Então, realmente, a gente tem que achar os cheques que ganham uma das torres. E aqui a gente tem alguns cheques possíveis, né? Obviamente não tomar aqui, né? Então os principais cheques são dama H1 e dama H3, né? Se dama H3, vamos começar pelo que eu acho que não é. Se dama H3, rei E1, e assim, a gente pode vir pra cá, dar esse cheque e tomar o bispo, certo? É uma opção. E se rei G1, a gente pode jogar rei G1, dama G4, funciona. Ganhar na torre. Só que o problema é que a gente não ganha a torre com cheque, né?
De- Depois que o rei vier para H2, né, a gente toma, mas toma sem cheque. E no caso, a gente tem outro cheque que eu acho que é mais fácil, que é dama H1, cheque. A única opção é o rei vir para E2. Né? Uma dica nesse exercício também é achar o mais forçado possível. Né? Porque você dá muitas opções, facilita você se perder no cálculo. Né? Então aqui, dama H1, rei E2, e aí a gente tem dama H5, né? E aqui a gente vai dar esse cheque atacando a torre de E8. E ao mesmo tempo dando raio-x aqui na torre de D1. Então, por exemplo, se o rei vier para voltar para F1, a gente pode até capturar a torre de D1 primeiro. Então, acho que essa é a resposta certa. Vem, vem e toma com cheque, inclusive, né? A grande vantagem em relação ao outro movimento é que nesse a gente ganhava com cheque logo. Então a gente continua nosso ataque. Não dá nenhuma chance. E aqui, vamos ver qual foi a jogada. Ele teve essa tentativa de dar um cheque nós. Um cheque não, de pegar a nossa dama, né? Ele colocou o cavalo aqui, criando um descoberto na nossa dama. Sendo que o importante também, nesse exercício, é a gente tentar calcular mais longe que o nosso oponente. Né? Um pensamento normal seria simplesmente tirar a dama. Certo? Vou tirar a dama. Não quero perder a dama, não vou tirar. Só que a gente tem que tentar calcular um pouco mais longe do que isso. Ele deu o cavalo, certo? E se eu tomar esse cavalo? Será que eu não consigo uma vantagem? E aí no momento que você tem esse pensamento de tentar calcular, mesmo que não pareça bom, como é isso, né? Que você tomar o cavalo, a escolha óbvia para as brancas é o que ele estava dizendo que ia fazer, que é tomar a sua dama, né? Só que aí você vai perceber que a gente tem uma jogada ativa depois de tomar o cavalo, que é cavalo é 2 cheque, dando um garfo no rei e na dama, né? Então, depois disso, a gente vai capturar a dama, e aí ele vai ter que tomar uma escolha, ele vai ter que voltar à torre, e quando a gente volta ao cavalo, a gente vai ter ganhado um cavalo de graça no final das contas, certo? Então vamos mostrar na prática. Tomo, ele tomou, mas aí a gente tem esse chaquito. E aí depois que toma a dama, já terminou. Mas aí ele ia tirar a torre e a gente ia tirar o cavalo, né? E se ele tomasse o cavalo, a gente tomava a torre, né? E ainda ficava com qualidade a mais. Aí aqui esse exercício é muito interessante também. Outro de finais para a gente terminar a segunda parte do nosso vídeo, certo? Nesse exercício, a gente tem um peão de torre. O peão de torre que está a 3 passos de virar uma dama. E aqui o grande ponto é que a gente tem que chegar nesse peão aqui de A e capturar. E a gente tem, digamos, 3 rotas para a gente seguir esse caminho. Que é vir por baixo, vir pelo meio e vir por cima, digamos assim. E depois a gente vai vir aqui para B3, para capturar, né? Aí o grande ponto é que nós sempre temos que jogar dando a menor chance possível para o adversário. Então, se a gente seguir por cima, ele vai conseguir se aproximar do nosso peão, certo? Então, por exemplo, rei C3, rei B5, ameaçando o peão. Rei B3, rei A5. Aí vamos dizer, o rei preto vai estar aqui, o rei branco vai estar aqui. Depois que a gente toma o peão, não, dá certo, isso aí ganha simplesmente, porque a gente vai jogar depois rei B3 e vai avançar o peão, certo? Sem dificuldade. Mas a questão que ele quer aqui é, depois de rei C3, na verdade é rei C5, certo? E depois de rei B3, ele vai jogar rei D4. Matheus, mas como assim? Ele tá ficando longe. Não, porque depois que toma em A3, ele coloca o rei aqui em C3. E ele vai deixar o nosso rei preso na coluna A. A gente não vai conseguir tirar o rei dessa coluna. Certo? Vou mostrar pra você. Não posso mostrar, né? Então vou resolver primeiro. Aqui o grande ponto é primeiro vir para C4, para ele não conseguir vir para C5, e depois que a gente vem aqui para B3, para tomar o peão. Certo? Então vamos lá. Rei C4. Ele tá tentando se infiltrar, mas aqui não dá mais já. A gente avança, avança.
e traz o rei aqui para B2 e consegue promover. Pronto, analisando essa posição, a gente tem uma coisa que acho que até eu já falei nos meus vídeos de final de reis peões, né? Mas é a questão do peão de torre, certo? A grande questão é que a gente tem que, como eu mostrei, impedir que o rei branco entre, né? Porque aí a gente consegue trazer o peão. Só que se a gente não fizer isso e vier por C3, empata na hora. Porque depois de rei C5, agora quando a gente vai para cima do peão, ele consegue colocar o rei em C3, ó. Rei D4, rei toma e rei C3. E agora esse rei ele fica completamente preso nessa coluna, né? Não tem como você tirar o rei sem perder o peão, digamos assim, né? Depois de rei A2, a gente simplesmente pode jogar rei C2, né? E se avançar o peão, a gente joga rei C1, né? Por quê? Quando o rei sai, o nosso entra, o branco, né? E aqui vai dar empate, né? E se vier para esse C1 vier para A1, a gente simplesmente pode repetir a posição, né? Vem para C2. E se jogar A2 com o peão, aí é empate por afogado também, né? Depois de rei C1. Que esse rei não tem casas para ir. Empata também. Por isso que nessa posição a gente tem que primeiro jogar rei C4, né? Apesar de inicialmente parecer não fazer diferença, tem essa questão do rei infiltrando aqui para C3. Então a gente atrasa o rei branco em um tempo, né? Ele vai ter que vir para D6. E aí vem para B3. E aí não dá mais tempo, né? Opa. Aí não dá mais tempo de chegar em C3, que a gente não deixa. Né? E vai conseguir avançar o peão. Enfim, galera. Espero que tenham gostado desses vídeos de tática. Né? Se vocês gostaram, a gente pode fazer a partir do exercício 21. Né? A gente continua. É muito interessante criar já essa visão sistemática aí para exercício de tática. A gente conseguiu resolver exercício de tática até um rating já mais ou menos a gente está acima do nosso desafio já, né? Então para os iniciantes aí, com certeza pode ser bastante útil esses exercícios. Enfim, galera, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!